Programa Top na TV traz hoje você para conversar com a terapeuta Paula de Cola, arte terapeuta, psicanalista. Vamos conversar um pouco sobre o que é a arte terapia. Paula, boa tarde. Conte pra gente o que é arte terapia, como que é essa associação de arte com terapia. Olha, a terapia, né, a origem do nome terapia é cura, é curar. A psicoterapia é a cura da mente, é o tratamento para tentar curar os problemas que vêm da mente, do emocional. A arte-terapia é um método de tratamento que usa os elementos das artes plásticas como uma ferramenta da terapia. Então, a pessoa, seja adulto, seja criança, né, que passar por essa técnica, ela vai desenhar ou pintar. Vamos pegar um desenho como exemplo. E a hora que ela começa a desenhar, ela vai colocando os conteúdos internos dela, geralmente inconscientes, né? Que o inconsciente é onde estão aquelas coisas escondidinhas que a gente não sabe, que a gente não tem acesso. Então, essas coisas vão vindo através do desenho. E assim que ela termina, ela vai me contar um pouquinho sobre esse desenho. E eu vou começar a entender um pouco o que está se passando lá dentro. Então, esse desenho vem cheio de símbolo, de simbolismo. Então, eu vou juntar os símbolos que eu estou vendo com a história que ela vai me contar do desenho. Então, a arte é usada desse jeito, para que a gente consiga trazer mais coisas que às vezes estão escondidas que a própria pessoa não sabe. Paula, conta pra gente, como que funciona o atendimento específico para crianças? Bom, com criança, o atendimento acontece de uma forma muito natural. As crianças, elas já desenham espontaneamente. Então, quando elas estão aqui, elas vão fazer qualquer tipo de atividade artística, ou desenho, ou pintura, e elas vão me contar um pouquinho da história daquele desenho, como se aquilo fosse uma coisa separada delas. Mas, na verdade, não é. Elas estão falando para mim delas. As crianças menores, por exemplo, de 3, 4, 5 anos, elas preferem ir para brincadeira. Então, a gente vai para o chão para brincar com carrinhos, com animais, com as coisas que a gente tem aqui. E enquanto ela está brincando, ela também está me contando coisas sobre ela. É claro que as coisas, como eu falei antes, que elas têm uns símbolos, os desenhos têm uns símbolos, mas a gente não faz assim... interpretação pura. Eu preciso que ela me conte um pouquinho o que ela está fazendo, me conte um pouquinho aquilo que ela desenhou, e aí sim eu vou começar a entender o que é que ela está querendo me dizer com aquilo. A criança, pelo seu papel natural, é mais pura, né, ela é mais espontânea, facilita o seu trabalho de identificar problemas de relacionamento na convivência da criança? Olha, com criança é muito fácil, é mais fácil que com a gente adulto, né? Porque a criança, dificilmente ela vai manipular uma resposta. Algumas não conseguem falar, assim, no começo, ou demoram um pouquinho mais para se expressar. Mas a hora que ela relaxa, que ela se sente segura, que forma um vínculo comigo, porque precisa existir esse vínculo também para ela se sentir bem, ela facilmente começa a demonstrar as coisas que ela está sentindo. E muitas vezes, algumas crianças, elas fazem com que o terapeuta sinta algumas coisas que elas estão sentindo. Ou uma rejeição, então elas rejeitam o terapeuta por um tempo. E aquilo, o que ela está querendo dizer? É como ela está se sentindo. Então, todo movimento que ela faz me diz alguma coisa. Como que você trabalha com os pais ajudando na terapia dos filhos? Olha, eu preciso muito do apoio dos pais quando eu estou atendendo uma criança. No começo, antes de atender a criança, eu preciso fazer a entrevista com os pais para saber o que está acontecendo. E, em alguns casos, os pais estão precisando de algum tipo de orientação. Então, muitas vezes eu fico com os pais, dando essa orientação, para depois receber a criança. E eu já tive casos em que só um período de orientação dos pais já resolveu alguma coisa que ainda não estava bem resolvida na casa.
Então, por exemplo, essa orientação pode servir para ajudar os pais a lidarem com um temperamento, por exemplo, de um filho, um temperamento que eles não estão conseguindo lidar, ou para ajudar a tirar uma chupeta que já passou da idade de tirar. A gente chama a chupeta, por exemplo, de objeto transicional, que é aquele objeto que a criança precisa para se sentir segura. Então, mas assim, isso é normal até uma certa idade. Quando começa a passar da idade, passar do limite, então aí eu preciso alertar os pais que aquilo pode ser prejudicial de alguma maneira. Paula, e quando os pais devem procurar um terapeuta para os seus filhos? Olha, sempre que eles perceberem que algo não está indo bem. Os pais, eu costumo dizer que os pais têm uma antena ótima para os filhos, porque conhecem desde que nasceu, sabem exatamente quando é uma manha, quando é alguma coisa que realmente não tá boa, ou quando vê que a criança está sofrendo de alguma maneira. Então, coisas assim muito comuns que eu tenho aqui no consultório, crianças com hiperatividade, ou ao contrário, às vezes a criança muito tímida que não consegue nem se relacionar com colegas da escola, por exemplo, ou uma criança que ou é agressiva ou se tornou agressiva por algum motivo. A gente precisa ajudar essa criança, aliviar essa criança e saber também o que está acontecendo. Outra coisa muito comum são os ciúmes entre irmãos, ou quando nasce um irmãozinho, um bebezinho, a criança muda o comportamento, às vezes os pais não sabem como lidar com essa nova situação da criança. E outra coisa assim muito comum são questões das novas famílias que estão se formando, né? Então, pais separados que casam de novo, ou que adotam uma criança. Essa nova dinâmica que a gente agora que está aprendendo a lidar, às vezes as crianças também se sentem um pouco perdidas, os pais se sentem um pouco perdidos e não sabem como fazer para que as coisas fiquem harmônicas. Então, tudo isso pode ser motivo para procurar uma ajuda. Não necessariamente como a gente acreditava antigamente, ou se falava antigamente, precisa ter uma doença mental. Não, as questões que são trabalhadas na terapia são questões de ordem de comportamento, questões... Da vida cotidiana, a gente pode dizer? Exatamente, da vida cotidiana, da vida familiar, da vida escolar, essas questões. Muito bem, o programa Top na TV teve essa agradável conversa com a Paola de Cola, muito esclarecedora, falando um pouco sobre terapia, arte-terapia, um assunto tão importante para os problemas da vida cotidiana, como a Paula bem falou. Paula, muito obrigado, foi uma satisfação. Obrigada a você, Fábio. É muito bom estar na Top na TV e tudo isso que a gente falou aqui, espero que sirva para os pais, né, para as pessoas em geral. Tem muito mais coisa para a gente falar, mas acho que deu para ter uma ideia um pouquinho do que é o trabalho.